Amém. Primeira coisa, queria agradecer você que nos dá a honra de nos acompanhar online nesse estudo bíblico, nessa série Palavra da Fé. E também a Igreja Universal Independente também, do interior de São Paulo, que nos escreveu, falou que esse estudo tem abençoado grandemente a sua igreja. Primeira coisa, que nós estamos na semana de Páscoa, e aí eu escolhi um pouco que esse tema, que essa semana eu ia falar um pouco sobre Páscoa, o significado da palavra Páscoa, que vai muito além do que um ovo, do que um coelhinho. Isso são coisas que Constantino instituiu depois do ano 325 depois de Cristo. Vamos falar o que um judeu entende pela palavra Páscoa. E a aliança de Deus com o seu povo na Páscoa nos traz pelo menos 7 bênçãos. As 7 bênçãos da Páscoa é o nosso estudo de hoje. A Páscoa, a primeira coisa, você tem que entender que era dos 3 dias e das 3 festas, era importantíssimo. As festas que acompanhavam a Páscoa, que todas as pessoas celebravam todo ano, era a festa de Pentecostes, porque no dia de Pentecostes que a igreja nasceu, e o dia da expiação, ou o dia do sacrifício. A Páscoa, ela também foi o dia que Jesus, o nosso Senhor e Salvador, faleceu. 3.500 anos depois de que Moisés pediu ao povo, que Deus fez o seu concerto eterno com o seu povo, para que todos pudessem celebrar a Páscoa. Nós temos que, primeiro eu quero quebrar esse calendário gregoriano que nós seguimos, porque para nós, gentios, para nós que vivemos em 2011, nesse ano, o ano corresponde a 1º de janeiro e acaba 31 de dezembro. Mas para o judeu não. Para o judeu, quando começa a Páscoa, começa um novo tempo, começa um novo ano. A maneira que Deus... Por quê? Porque os judeus é o primeiro povo que Deus fez a sua aliança e é o primeiro povo que Deus fez sua revelação. Então, enquanto que para nós, no calendário gregoriano, tudo acaba 31 de dezembro e 1º de janeiro começa o ano novo, os judeus não acreditam que o ano começa 1º de janeiro. Eles acreditam que o ano começa na Páscoa. Porque a palavra Páscoa, ela significa vida e novos começos. Então eu não sei o que você está passando, mas nessa Páscoa é tempo de você ter uma nova chance, de você ter um novo começo. A palavra de Deus fala em Jeremias, em capítulo 3, que as misericórdias do Senhor são novas a cada manhã. E para Deus sempre é tempo de ter um novo começo. A palavra de Deus fala assim que o nosso Deus, ele faz que o sol levante sobre o justo e sobre o injusto. A chuva vem para todos, o sol nasce para todos. Mesmo a pessoa sendo ímpia, mesmo a pessoa não crendo em Deus, nosso Deus criou tudo perfeito. Até o lago, quando congela, o lago congela de certa maneira que a parte de baixo, a vegetação de baixo não congela, dando, enfim, esperança para que o peixe, na próxima primavera, na próxima Páscoa, ele possa voltar e seguir o seu destino, seguir a sua rota. Na aliança da Páscoa, a primeira coisa que você tem que entender é que nessa estação, você consegue compreender que nosso Deus, ele trabalha de tempos em tempos e de estação em estação. Para Deus, a primeira estação é Páscoa. Deus, ele promete enviar o seu anjo na Páscoa. Êxodo 23, versículo 20, nesse tempo de Páscoa, existe uma bênção. A palavra de Deus fala assim: eis que envio um anjo diante de ti para te guardar nesse caminho e que te leve ao lugar que eu tenho te encaminhado, que eu tenho te aparelhado. Olha só que interessante. Então, nesse tempo de Páscoa, a primeira coisa que acontece, Deus tem uma bênção especial para nós, porque Deus envia o seu anjo. Segundo lugar, Êxodo 23, versículo 22, a Bíblia fala assim: mas se diligentemente ouvirdes a sua voz, e fizeres tudo o que eu disser, então sereis inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Olha que interessante. Deus, nesse tempo da Páscoa, segunda bênção, ele é inimigo dos seus inimigos e adversário
dos seus adversários. Olha só, Deus tomando a sua causa, Deus tomando a sua causa, Deus sendo o seu advogado fiel. Terceiro lugar, a palavra de Deus fala que Deus nos faz, nesse tempo da Páscoa, uma aliança também de prosperidade. A Bíblia fala em Êxodo 23, versículo 25, abençoarei o vosso pão e a vossa água. O que significa abençoar o vosso pão? Significa abençoar a sua casa, abençoar a sua roupa, abençoar os seus mantimentos. Assim como Deus fez uma aliança no deserto, que nem as solas de sapato se desgastavam. A Bíblia fala assim que todo aquele tempo Deus enviou o maná para sustentar o seu povo. Então na Páscoa, o que acontece na Páscoa? Deus, ele faz uma aliança de prosperidade, uma aliança de enlarguecer o seu território, uma promessa de abençoar a sua vida financeira. Tudo que você colocar as suas mãos será abençoado por Deus. Em quarto lugar, nesse tempo da Páscoa, há uma bênção de saúde também, porque no versículo 25 fala assim, e eu removerei as vossas enfermidades. A Bíblia fala o seguinte, que Deus ele fez uma aliança com o seu povo de remover as enfermidades. Interessante que às vezes eu vejo até pessoas que não creem em Deus sendo curadas. Mas entenda o seguinte, Osborne, o grande evangelista, fala assim, o homem de milagres, que escreveu Curar Enfermos, ele fala assim que Deus, ele cura os santos, ele cura os crentes, ele cura os salvos por sua aliança, mas os ímpios são curados por causa da sua misericórdia. A Bíblia fala assim que nesse tempo da Páscoa, a quarta bênção é a bênção da saúde, a bênção da saúde sobre a sua casa. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está vivendo, mas todo o ministério de Jesus consistiu também em curar pessoas doentes, pessoas que tinham paralisia, pessoas que tinham cegueira. Não sei quanto tempo que te deram de vida, mas a Bíblia fala assim que a quinta bênção da Páscoa, Deus irá te dar vida longa. Êxodo 23, versículo 26. Não haverá alguma que aborte, nem estéril na tua terra, e o número dos teus dias cumprirei. Quais são o número dos dias dos homens? 80 a 70 anos. Então, a Bíblia nos promete também a vida longa. No Salmo 91, a Bíblia fala assim que Deus nos saciará com longevidade, ou seja, com bênção de dias. Você irá ter prazer nos seus dias. A sua vida não vai ser de 20 anos, não vai ser de 15 anos, não vai ser de 40. A sua vida vai ser uma vida longa. Por quê? Porque você é uma pessoa que tem pacto com Deus. Todos os homens, os patriarcas, Metussalém, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Caleb, foram pessoas que viveram muitos anos de vida. Por quê? Porque foram pessoas que tiveram a bênção da longevidade. Mas eu quero falar um pouco sobre, nessa quinta bênção, sobre o rei Ezequias. Ezequias era um rei que ele começou a reinar com 25 anos. Seu pai era um rei ímpio. Não vou falar aqui sobre, infelizmente, um dos piores reis. Mas a Bíblia fala assim que o profeta Isaías, ele chega para Ezequias na idade de 33 anos. E ele fala assim que você morrerás e não viverás. Em 3 dias ele iria morrer. Deus já deu o decreto para ele morrer. Mas o rei Ezequias, ele fala assim, ó Deus, no tempo que eu fui rei, eu restaurei o culto, eu celebrei a Páscoa, enfim. Ele apresenta as razões dele diante de Deus. E naquele mesmo momento que o profeta Isaías está saindo, ele volta, porque a palavra de Deus fala que a oração de Ezequias foi uma oração de lágrimas. O rei, o profeta Isaías, ou seja, o pastor do rei Ezequias volta e dá outra palavra profética para dizendo assim, não, Deus vai te acrescentar 15 anos mais de vida e a vitória sobre o rei da Síria. A Síria, um dos maiores impérios do tempo, estava cercando o povo de Israel. Mas Deus, naquele tempo, prometeu a vitória sobre o rei da Síria, com 185 mil homens. Estavam todos sitiados. E a palavra de Deus fala o seguinte, que interessante, que um anjo só de Deus foi enviado naquela circunstância e feriu a 185 mil homens dos assírios. E o que aconteceu? Só que quando Isaías volta para Ezequias para dar a palavra profética que Deus vai acrescentar 15 anos,
ele pede um sinal para Deus. E que sinal que ele pediu? Ele pediu um sinal, no tempo era aqueles relógios de sombra, e ele falou assim, eu quero que a Terra volte 10 graus, ou seja, eu quero que a Terra volte 10 horas, para falar do nosso horário de 24 horas. Ou seja, de 24 horas, Deus teve que voltar 12 horas para cumprir a promessa que ele fez ao rei Ezequias. O sinal de Deus para o rei Ezequias. Por quê? Porque Ezequias era um homem que ele entendeu o significado da aliança da Páscoa. Sexto, Deus irá aumentar a sua herança. Tudo que nós fazemos, o seu pai vai te deixar uma herança, boa ou ruim, de bênçãos, de bens ou de dívidas. O seu avô te deixa uma herança, o seu bisavô te deixa uma herança, todos te deixam uma herança. A herança é algo extremamente importante. Por quê? Porque é através da herança que você recebe algo dos seus antepassados. Que tipo de aliança que tipo de herança que você vai deixar para os seus filhos? Uma herança de dívida ou uma herança de bênçãos sem medida sobre a vida dele? Então, nós trabalhamos todo o tempo para deixar uma herança para todo mundo. Nós, cristãos, mais que nunca. A Bíblia fala assim, que eu nunca vi o justo e nem a sua descendência a mendigar o pão. Ou seja, supostamente nós, os salvos, supostamente nós, os cristãos, os cordeiros com Cristo, iremos deixar uma herança, iremos deixar um legado para a próxima geração. Os seus filhos olham para você, os seus netos olham para você. Sétimo, Deus irá abençoar teu ano e o inimigo terá que devolver o que ele roubou de você. Então não importa o que o inimigo roubou de você, não importa o que você passou, não importa o que você tem passado. A sétima bênção da Páscoa é a bênção da restituição. Deus vai restituir em dobro tudo que o diabo roubou de você. Eu não sei o que você perdeu, se foi saúde, se foi casa, se foi propriedade, se foi família, se foi respeito, mas através desse tempo de Páscoa, Deus irá te abençoar grandemente. Amém. Muito obrigado por estar me ouvindo. Você está ligado no nosso estudo online da Palavra da Fé. E nessa semana eu quero desejar para você uma feliz Páscoa e que Deus abençoe grandemente você e a sua família em Cristo, nossa Páscoa. Um grande abraço e um beijo no teu coração. Deus te abençoe grandemente.